Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começamos o nosso episódio 14º, CTG Tchê, Tradição Gaúcha. E ao meu lado hoje aqui, meu amigo Gibor. Bueno, gauchada, como é que estão aí? Então a gente, como tradicionalmente aí, a gente pede para que você já deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para ter as notificações. Toda sexta-feira a gente lança um novo episódio aí. E hoje é dia de falar sobre educação, mas antes de a gente apresentar o convidado, tem um recadinho aí que o Éder vai dar para vocês. Né? Pessoal, seguinte, esse projeto nosso aqui hoje está todo patrocinado por nós mesmos, entendeu? Tipo assim, hoje custa tudo nosso mesmo. Quem tiver interesse em deixar um patrocínio, alguma coisa, nem que seja de R$1, R$2, qualquer valor simbólico para nós aí, estamos em abertos para receber. E tem um contato de WhatsApp também, que é o 41 992 94 42 20. Esse é o do CTG Tchê. É um contato nosso mesmo próprio ali, desse canal nosso aqui, entendeu? Ficamos em aberto. Isso aí, então se você tiver interesse aí de nos patrocinar aí, então aí à disposição para negociar com vocês, ok? Então, hoje a gente trouxe aqui um cara que foi meu professor aí, né, durante o curso técnico, o professor Rodolfo. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E então, que bom, né, estar aqui nesse espaço, falando um pouco da educação, falando um pouco de toda a história, né, e até conversando um pouco sobre a questão da vivência pessoal, né, que é bacana, né, estar aí vivendo esse momento e estando aqui te revendo, né, Anderson, novamente, vendo o Éder aqui, né, também, e é isso, né, vamos ver o que temos aí para contribuir com vocês todos, né, e nesse bate-papo aqui nosso de hoje. Eu sempre digo que tem muita gente falando sobre educação, né, que não tem experiência, não só viveu aí a sua passagem como estudante e dão suas opiniões. Então a gente tem que dar nossas opiniões, as nossas experiências, né, falando um pouquinho sobre educação também, né, e deixar aí registrado essas experiências nossas aí, a nossa opinião sobre a educação também, né. Então, professor, você nasceu pela região aqui de Curitiba ou de onde o professor veio? Como é que chegou até aqui? Então, na verdade eu cheguei até aqui em Curitiba, né, quando eu tinha 13 anos, né. Foi logo depois, né, no final da década de 70, né, quando meu pai faleceu, né, aí a minha mãe veio o irmão dela morava aqui em Curitiba, e aí eles resolveram comprar um terreno, né, em Curitiba, e construir uma casa para minha mãe aqui, para ela não ficar sozinha lá no norte do Paraná, onde a gente morava, né. E aí a gente, como todo Curitiba, como todo o pessoal do interior que vem para Curitiba, né, a gente acabou vindo morar aonde o dinheiro dava para comprar um terreno, né, na região metropolitana de Curitiba, né, em Piraquara naquela época, né, hoje Pinhais, né, desde 92. Então, também desbravou mato aqui na região. Ah, também, né, desbravei mato, né, eu me lembro quando eu jogava bola nas ruas tudo cheio de valeta, né, a gente jogava a bola caía na valeta, a gente ia lá, pegava e limpava e continuava jogando de novo, de repente caía de novo na valeta. Era sempre assim. Vocês lembram dessa parte da nossa infância que foi muito importante, né, muito rica e tal, né. Beleza, então só a cidade ou o professor veio de... Eu vim de Apucarana para cá, né? Apucarana é uma cidade no norte do Paraná que venta muito, né? Quando nessa época do outono e inverno, né? E na época que eu vim para cá eu achava que lá estava muito frio, mas quando eu cheguei aqui no inverno aí a gente sofreu bastante. Chegou, né, a pegar a neve que teve aqui em Curitiba? Não, eu vim bem depois, né? Na verdade a parte mais fria eu peguei lá no norte mesmo, né?
Então eu vi conhecer geada para valer mesmo aqui em Curitiba, né? Entendi. Lá em Apucarana só teve uma vez que geou, e que foi o período da neve, né? Que deu aquela geada conhecida, aquela geada negra, né? Que acabou com todos os cafezais lá no norte do Paraná e deixou para o norte do Paraná e o Paraná mesmo, né? Muito pobre. Então, o professor veio já adolescente ainda, então a tua formação também acadêmica foi basicamente aqui em Curitiba também, na região aqui, sim, aqui na região metropolitana de Curitiba, em Piraquara, né, na época. E assim, é bem interessante, porque eu digo sempre para os meus alunos, né, que o que nos tira, né, da condição que nós somos, né, criança, jovem, né, ou mesmo adulto, da periferia, por exemplo, a gente é a educação, né, é ela que nos leva cada vez mais longe. Então, por isso, eu incentivo muito os meus alunos, né, e trabalho muito para que eles sejam, para que eles estudem, né. E eu sempre me dediquei muito a isso, né? A tal ponto de que quando eu estudava, o meu pai, ele antes, né? Assim, nós éramos em 5 irmãos, e meu pai, na época, por exemplo, na década de 70, né? No início dos anos 70, todo jovem, né? Para entrar no ginásio, naquela época era ginásio, ele tinha que fazer um processo seletivo, né, para entrar no ginásio. Então era o exame de admissão. Então o jovem pobre, né, as crianças da periferia, ele não passava nesse exame. Então isso em 72, né, até 72, aí quando chegou a lei 4692, né, 5692, que foi a lei que mudou o ensino, a educação no país, e aí você passou a ter não mais o ginásio, mas você passou a ter o ensino fundamental, né? E aí as crianças faziam de 1º a 8ª série, né? A partir de 73 já começou isso. Aí foi onde meus irmãos todos, né? Meu pai quis colocar todo mundo, eu era um dos mais novos, né? Eu era o penúltimo, né? Daí tinha o meu irmão mais novo, colocar todo mundo na escola, né? E todo mundo de volta. E eu fui estudar com todos meus irmãos. E uma coisa muito diferente, né, do que é hoje, naquela época você tinha que comprar todos os livros. Eram 8 matérias que a gente tinha na 5ª série, né? E o pai da criança que ia estudar tinha que comprar todos os livros, e era muito caro, todos os cadernos, né, para as 8 matérias, tinha que comprar um caderno de desenho cartográfico, tinha que comprar lápis de cor, caneta, né, nós tínhamos umas canetinhas coloridas, chamada canetinha Silva Pen, que era a novidade da época, e que os pais gastavam uma fortuna para colocar o filho na escola. Então não era qualquer um, né? Meu pai era operário, né? Ele era operário ferroviário, e aí eu me lembro que era hoje, assim, né? Hoje ele tinha que fazer, ele fez uma prestação, né, que praticamente comeu 1/3 do salário dele só para colocar todos os filhos na escola, porque também tinha que comprar uniforme, né? Eu me lembro até hoje que era sapato preto, meia ou tênis preto, né? E aí ele comprava quichute, né? Comprou quichute para todo mundo. Não sei se vocês conheceram o quichute, né? Somos dessa fase. E aí a gente, além do quichute, era meia branca ou preta, calça azul marinho e camisa branca, né? Então tinha que comprar uniforme para todo mundo, né? Então era uma fortuna para um pai colocar todos os seus filhos na escola, ou um só já era um custo muito alto. Eu me lembro que meu pai fez esse esforço, mas de todos os meninos, né? De todos os filhos que estavam na escola, eu fui o único que continuei estudando, né? Foi o único que também me formei, né? Terminei a
a oitava série, depois já que, né, meu pai já falecido, eu terminei o meu ensino médio em Piraquara, né, estudando no Romário Martins em Piraquara. E depois, e foi lá no Romário Martins, né, que o meu sonho era um sonho de toda criança naquela época, que era o sonho de ser aviador, né? Eu brincava muito, eu via os aviões aqui, eu gostava muito, eu queria ser aviador. Mas quando eu estava na quinta série, na quinta não, na verdade foi no primeiro ano do ensino médio, né, que o meu professor de português, era o professor Iedo na época, era um professor magro, alto e tal, morava pertinho da escola. Ele chegou e fez, né, era assim, era 1º de maio, né, a gente estava bem próximo do 1º de maio, e aí ele fez todos os alunos, né, eu me lembro que eram 29 alunos na sala, aí ele fez todos os alunos, colocou lá todas as profissões que foi colocando as profissões e fez com que todo mundo pesquisasse sobre cada profissão e falasse, né, sobre aquela profissão. E as melhores, né, apresentações da sala iam apresentar no dia 1º de maio, era um sábado, o 1º de maio também caía no domingo, né? E aí no sábado de manhã foi todo mundo lá para a escola, os pais, tudo, né, para ouvir o pessoal que tinha. Eu fiquei entre os 4, o quinto trabalho. Por quê? Porque o meu trabalho foi escolhido porque eu tinha feito sobre o professor. Ninguém tinha escolhido a profissão professor, né? Eu estudei, eu conversei com os professores e foi tão interessante, né, assim, conhecer como é que o professor falava com tanta paixão da profissão dele, né, que aí eu fiz lá os apontamentos. Eu me lembro que eu tremia que nem vara verde, né, no dia de falar lá na frente para os pais e tal, mas eu passei naquele teste, né, de falar em público pela primeira vez, de apresentar algum trabalho pela primeira vez assim para tanta gente, né, e inclusive para os pais, e aí aquilo, né, depois me deu assim a vontade de ser professor. Foi ali, quando eu estava no 1º ano, né, numa aula de português, que nasceu essa vontade de ser professor. A partir daquele momento eu queria, né, passei a querer ser professor, né, e desde então a minha vocação para professor acabou não sendo naquele momento, né. Por quê? Porque depois eu acabei vindo para Curitiba, né, saímos de Piraquara, fomos para Curitiba morar lá com a minha mãe, e lá eu fui morar perto de um seminário, né, e lá no seminário eu acabei participando de grupo de jovens, né, acabei me envolvendo com o pessoal da juventude, né, e naquele momento também a gente estava era um momento político bastante importante, né? Porque nós estávamos ainda na ditadura militar, né? E havia uma grande esperança de mudança, né? E como todo jovem, né, que mora perto de um seminário, que participa de um grupo de jovens, né? É claro que os padres lá, praticamente todos os jovens, eles reuniam os jovens e convidavam para o seminário, né? E aí aproveitaram para me convidar para o seminário também. Só que antes de ir para o seminário, eu acabei fazendo um estágio, né? Indo para Londrina fazer um estágio lá, numa comunidade, e acabei gostando, porque eu ainda preferia, né, naquele momento, eles me convidaram, porque até o número de alunos que entraram, né, o número de seminaristas, eu já tinha atingido o número naquela época, mas eu não fui para o seminário, acabei indo para Londrina ficar um tempo lá numa paróquia, fiz o trabalho lá junto com o padre e tal, com os paroquianos lá. Aí quando eu voltei, né, para entrar para o seminário, os meus amigos, né, aqueles amigos mais próximos, né, que
que haviam entrado no seminário para ser seminarista e tal. Eu disse, não, você não vai para o seminário, porque lá no seminário não é lugar para você e tal, né? E eles fizeram de tudo para que eu não fosse para o seminário. Mas como eu tinha, né, uma perspectiva de... Né, os padres acreditavam que eu podia ser seminarista, né? Eles acabaram ali me aproximando mais e tal, tanto que eu acabei me envolvendo com as pastorais sociais e fui trabalhar na Cúria Metropolitana, né? E fiquei um bom tempo trabalhando lá na Cúria Metropolitana e acabei lá na Cúria Metropolitana indo fazer um curso no Rio Grande do Sul, né? Na cidade de Juí, e lá nesse curso era um curso de sociologia. Naquele tempo não tinha, o curso de sociologia ele não era um curso reconhecido, né? Era um curso que a gente foi fazer junto com outro grupos de jovens e tal, e a gente acabou, e lá eu aprendi o seguinte, que quem nesse curso, né, que quem transformava o país, quem estava mandando no país naquela época e mandava de forma assim muito ruim, né? Porque havia muita pobreza, muita miséria e tal, não eram os militares eram só o governo, mas eram os economistas, né? Tinha lá o Roberto Campos, o Delfim Neto, né? E o Mário Henrique Simons, eram os grandes nomes, os grandes pensadores, né, dos militares que estavam no poder naquela época. Aí eu comecei a perceber a realidade, aí eu vim de lá certo, né, de que eu ia fazer economia, né. Aí eu vim, né, para fazer economia, vim para cá e cheguei aqui. Uma das primeiras coisas que eu fui fazer é me inscrever para o curso de economia, né. Aí fiz o vestibular, passei, né, e quando eu estava no terceiro ano, né, aí abriu uma vaga de professor aqui no Arnaldo, porque naquela época você dava, não tinha, né, pessoas formadas ainda, né, e não tinha gente, né, ainda professores suficiente. Aí eu vim dar aula aqui no curso técnico em Pinhais, né, no curso técnico de administração de empresas. Foi onde começou a minha carreira como professor. Qual a faculdade que o professor estava fazendo? A FAI, né, eu fazia a Faculdade de Administração e Economia, né, a FAI, e aí vim trabalhar no Colégio Arnaldo Busato, né, e eu fiquei no Colégio Arnaldo Busato até 2005, né, quando eu me desliguei para poder atuar só na faculdade, né? Que aí eu já tinha terminado o mestrado, né? E aí estava começando o doutorado, e aí também estava aparecendo muitas faculdades, né? Porque ali no período no finalzinho da década de 90 começaram então a surgir, né, muitas faculdades. E aí eu fui convidado também para dar aula lá na Unibrasil, que era uma faculdade, que é uma faculdade aqui próxima, né, de Pinhais, e aí fiquei lá até 2019, né? Então, mas antes disso é bom lembrar o seguinte, né, como eu fui professor do ensino técnico, quando chegou na década de 90, o governo, né, que assumiu naquela época era um governo neoliberal, né, era um governo, a palavra neoliberalismo, né, tinha todo um discurso de globalização, e aí veio a ideia de que o ensino técnico, os cursos técnicos, eles já não serviam mais para o modelo de educação brasileiro, né, de educação brasileira que existia naquela época, né, ou seja, eles entendiam que havia muito dinheiro gasto para formar, né, um profissional técnico, né, e aí decidiram que não teriam mais nas escolas públicas, né, o curso técnico. Mas no Arnaldo Busato, né,
houve uma reação muito forte, né, dos professores, dos alunos e da própria comunidade como um todo, né? Nós fizemos muitas assembleias com os pais, com os professores, com os alunos, e decidimos manter, né? Isso ali no início, né? Ali em 94, 95, né? Nós decidimos manter, né, o curso ensino técnico aí. De ensino técnico. E o resultado foi surpreendente, porque o pessoal bateu o pé e o ensino técnico se mantém até hoje no Colégio Arnaldo Busato. Nunca né? deixou de ter, porque não teve uma época que vários colégios que tinham curso técnico deixaram de ter o curso técnico. Ali no Arnaldo Busato nunca deixou de ter. Né? Nunca deixou, exatamente, porque houve uma resistência, né? Não houve uma aceitação passiva como o governo chegou e impôs, né? Aí o pessoal resistiu e disse, não, a gente não concorda com isso, né? Só que naquela época, então veja, eu tinha o curso de economia e aí os cursos técnicos tinham acabado, né? E a tendência era acabar, né? Aí o que eu fui fazer? Eu fui fazer uma licenciatura em matemática, né? Para poder também dar aula, continuar dando aula, porque a partir daquele momento, para mim, né, era essencial, né, você se manter como professor, exatamente porque é uma profissão que eu abracei desde o início, né? É claro que como professor, eu além de ser professor, eu também continuava trabalhando, né? Então em outra empresa e tal, mas eu amava dar aula e eu queria para a minha vida isso, né? Quando eu terminei, né, a licenciatura em matemática, aí começaram a abrir as faculdades, né? E foi bem interessante porque eu lá né, quando eu estava fazendo a minha licenciatura, aí o pessoal disse, olha, você terminando essa licenciatura, você pode ir e fazer e dar aula na faculdade. Eu peguei meus currículos lá, imprimi e tal, e fui lá botei debaixo do braço e fui nas faculdades por aí, né? Aí bati de porta em porta, daí os caras disseram, olha, professor, a gente até precisa de professor, né? Mas a gente está precisando agora de professor com pós-graduação, né? Ah, bom, daí eu fui fazer a pós-graduação, daí fiz uma pós-graduação em magistério superior. Cheguei lá, peguei meu currículo, fui de novo nas faculdades, batendo de porta em porta e tal. Aí os caras disseram, ah, professor, mas agora a gente está numa fase de reconhecimento, a gente precisa de professor com mestrado, né? Aí eu fiz lá todo o processo seletivo do mestrado e tal, e passei no mestrado em tecnologia na UTF-PR, né? Aí fiz, naquela época era Cefet ainda, né? Era Centro Federal de Educação Tecnológica, aí eu fui fazer o mestrado lá, né? Fiz o mestrado em tecnologia, aí quando eu terminei o meu mestrado, eu fui convidado para dar aula, né, na Unibrasil, que tinha acabado de surgir ali, né, aqui perto. Antes disso eu trabalhei também aqui um ano, né, na faculdade de Pinhais, né, que também que surgiu naquele ano, né, e era assim uma expressão bastante grande do modelo educacional que estava vindo, né, com o surgimento das faculdades presenciais e tal, muito forte. Eu acabei começando aqui em Pinhais, daí acabei indo para a Unibrasil, onde fiquei até 2019 lá, né. Mas em 2015 eu acabei sendo convidado também, né? Fui lá para ser professor lá na Uninter, né? Então, em 2015 eu comecei lá na Uninter, onde estou lá até hoje. Sou professor do curso presencial, né? E do curso de educação à distância. Maravilha. Só uma dúvida, o professor então durante o tempo que ficou trabalhando no colégio do estado, era PSS já que chamavam, era CLT ou não, então, naquela época tinha, por exemplo, como eu entrei bastante tempo antes, a gente tinha foi dado uma estabilidade, como entramos antes
da lei, antes de da regulamentação, né, a gente acabou, da regulamentação da Constituição de 88, a gente acabou estando dentro de um contrato que era chamado professor da lei, né? Existia uma lei que garantia aquele professor no Estado, né? Até que eu não me lembro qual governo agora, né? Acredito que foi o governo Requião, né, que fez um processo de seleção para regulamentar todos esses professores como professor do Estado, né? Então nós éramos professor do Estado, mas não éramos professor concursado, mas éramos professores da lei. E aí quando nós chegamos quando o governo regulamentou como todos os professores, né, que passaram por um processo para regulamentação, eu acabei não continuando no Estado, porque aí aconteceu o seguinte, né? Eu tinha aula na faculdade de manhã, então eu dava aula para os cursos de administração, economia e direito, né? E aí à noite eu voltava para dar aula para as outras turmas, né, do curso superior, né? E aí o que aconteceu nessa época, né? E aí à tarde, né? À tarde eu acabava dando aula para as crianças, né? Mas aí eu fiquei também, então durante o governo, entre 2001, né? 2003, né? 2003 e 2005, eu fui chamado para trabalhar, né, na Secretaria de Estado, né, não na Secretaria de Estado da Educação, mas na Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social. Então eu fui trabalhar lá como chefe do escritório, né, e acabei depois não saindo de sala de aula, mas eu continuei dando aula, né? Mas acabei indo para a secretaria. Lá na secretaria eu acabei ficando lá, e daí depois, quando eu voltei para a sala de aula, aí eu voltei à tarde, né? Porque de manhã e à noite eu estava dando aula, e de fato não tinha tempo, por exemplo, para preparar a aula pro pessoal da noite nem da manhã da faculdade, né? Aí eu estava muito sobrecarregado e tal. Aí eu decidi largar o Estado, né? Em 2005 eu deixei o Estado e passei a trabalhar só na iniciativa privada. Então, o professor pegou duas fases do ensino técnico, né? Na época que o professor começou a dar aula, se chamava técnico mesmo, e depois chegou a dar aula no médio integrado, ou ainda não era médio integrado quando o professor saiu do Estado? Deixa eu lembrar. Não, eu cheguei ele estava começando esse processo do médio integrado, né? Estava começando, mas aí logo em seguida, acho que foi um ano só que eu dei aula no médio integrado, e aí acabei deixando o Estado. Mas olha, eu me formei, né, no ensino médio, como no ensino na época era segundo grau, era em administração de empresas. Na época era o curso, eu estou tentando lembrar o nome do curso, né, mas não era técnico em administração de empresas, né? Não era nem auxiliar, era formação em administração de empresas, e aí acabei com isso, né, tendo uma formação que me levou depois a essa área mais como, né, buscar a questão das empresas, dos negócios, né? E aí buscar a questão da economia. Mas a economia principalmente eu fiz quando, como eu disse para vocês,
quando eu tinha, como eu queria ajudar a mudar a sociedade mesmo, né? O objetivo era esse, né? Era entender aquela ciência que fazia com que aquele povo todo sofresse tanto, né? E pudesse ajudar de alguma forma, né? A tal ponto que quando eu comecei a dar aula ali no Arnaldo, né, a gente percebia que nós tínhamos os alunos, né, que eram vinha bem da periferia, assim como a gente veio também, né, da cidade, e Pinhais era de fato uma cidade bastante pobre, né, não tinha muitos recursos, né, tinha algumas indústrias, depois logo para frente, mas ainda assim você tinha muita gente desestimulada e tal, os meninos eram assim não via muita perspectiva de terminar o ensino médio e depois continuar estudando, né? Eram poucos que tinham essa vontade, até porque você percebia que não havia, né, um estímulo nem da sociedade, nem da própria do próprio modelo de educação daquela época, né? O aluno ele terminava o ensino médio e ficava, na sua maioria, né, ficava por ali mesmo com o ensino médio no máximo, né? E ia trabalhar dali para frente, aquela ideia de que eu já terminei meus estudos, né? Hoje ainda a gente vê, né? Eu ainda vejo muitos dos alunos, né, falarem o seguinte, que eles terminaram os estudos quando termina o ensino médio. Eu fico muito triste por causa disso, porque já naquela época, né, você vê isso lá no finalzinho da década de 90, 1998, por aí, a gente já tinha eu via, né, a possibilidade assim, né, um brilho no olhar, quando você dizia para o aluno: não, você pode, você precisa estudar, continuar estudando, fazer faculdade, você consegue fazer faculdade, você precisa acreditar que você pode, né? E é aí que nasce, por exemplo, a ideia, né, de se fazer um cursinho, né, ali no Arnaldo. Então nós começamos a reunir os professores para fazer um cursinho lá onde eu conheci o Anderson, né? Você foi meu aluno também, né, Anderson? Fui. Eu aprendi que era neoliberalismo, por exemplo, com uma aula de economia, com um livrinho que o professor é verdade. Sugeriu lá e a gente comprou lá para... Era bem baratinho, né? Só para... É verdade. Uma cartilhinha, né? Era uma cartilhinha, né? O que é neoliberalismo? Era isso bem no início da década de 90, aquilo, e durante toda a década de 90, falar de neoliberalismo era de fato falar de precarização do trabalho, né? Falar de privatizações, né? E também, junto com tudo isso, né, veio esse momento da globalização e o momento de que a gente percebeu que o melhor caminho para os nossos alunos, né, que eram alunos do ensino médio, era que eles continuassem estudando e que eles seguissem o caminho, né, de muitos dos professores ali que eram professores, né, do município, na época já era Pinhais, né, e que estudaram ali mesmo no Arnaldo, que depois foram, né, continuaram professores. Isso também foi uma vantagem bem grande, né, para a gente, né, porque a gente tinha muitos dos jovens ali da comunidade, né, da comunidade escolar do Arnaldo Busato, já eram ex-alunos do colégio. Muitos professores foram estudar, né, e depois voltaram como professores, né, ali. Então isso também foi um incentivo para que muitos dos nossos alunos eles fossem fazer faculdade, né, e principalmente porque a gente, com o cursinho, né, deu assim, pode não ter sido o cursinho, por exemplo, que deu toda a formação para esses meninos entrarem, mas só o fato de você, né, trazer eles para dentro da sala de aula num sábado de manhã, porque a gente fazia isso um sábado de manhã e um sábado à tarde, né? Era sábado de manhã e todo sábado de manhã e todo sábado à tarde, tinha diversas disciplinas e tal. Digamos assim, como era todo um serviço voluntário, né, professor? Verdade, né? Isso. Os professores eram todos voluntários.
Então, às vezes, não tinha todas as disciplinas, né, durante o ano inteiro. Mas como o professor falou, dava uma motivação, principalmente, né? Então eu participei desse processo, né? Inclusive, né? Então, assim, também eu não me imaginava passar direto na primeira tentativa no vestibular. Participei desse cursinho, né? Até o professor falou assim, eu acho que você vai conseguir, né? Mas tanto que no ano seguinte eu comecei, eu ia dar uma força, mas com o intuito de fazer o cursinho de novo, porque eu achava que não ia passar, então eu queria ajudar para ter o cursinho o ano inteiro, né? E acabei que passei já na primeira tentativa no vestibular, né? Acabei passando lá e ajudou a revisar um pouquinho, mas principalmente a dar aquela motivação, eu posso tentar fazer, né? Eu vejo também, eu dando aula agora, que muitos alunos, eles pensam já em ir para a escola particular direto, nem tentam a pública, né? Porque acham que não tem a capacidade. Mas por que não tenta? Por que não vai conseguir, né? Mas esse intuito aí motiva bastante as pessoas, né? E o bom disso tudo, né? Assim, dessa perspectiva que a gente, né, possibilitou aos nossos alunos, né, assim, a gente tem as imagens, né, do pessoal do cursinho, a gente tem até hoje, assim, depoimentos, né, que você encontra alunos em todo quanto é canto, né, que dizem, professor, foi ótimo, né, aquele incentivo que vocês deram lá no início, né? Hoje, se não fosse aquele incentivo que vocês deram, você, né, professores lá do Arnaldo e tal, você professor que ajudou a organizar o cursinho, né, que tomou a frente e tal, foi muito importante, porque hoje nós temos, né, eu encontro, por exemplo, eu sou economista, né, e o presidente do Conselho de Economia do Paraná hoje foi meu aluno ali no Arnaldo, né, uma pessoa que participou junto conosco, e aí eu dizia para ele, vá fazer economia e tal. E aí ele fez economia e ele hoje é o presidente do Conselho de Economia, o Conselho Regional de Economia aqui do Paraná. Então isso, e tem outros grandes profissionais, né? Uma vez eu estava num avião indo daqui para Brasília, né? E aí encontrei um menino no aeroporto, né? Dentro do mesmo avião, né? Ele tava eu indo para Brasília, ele indo para São Paulo, né? E ele estava me dizendo, olha, professor, eu tô trabalhando aqui numa grande multinacional, né? De automóveis aqui de São José dos Pinhais, e agora eu estou indo para a França, para a sede dessa empresa, né? Porque foi lá no Arnaldo Busato, lá no cursinho, né, que a gente teve esse estímulo para continuar estudando, para fazer faculdade, né? E aí foi assim, é muito gratificante quando você encontra, né, quando encontra um aluno e ele te fala, né, o quanto foi importante o professor na vida dele, né, e quanto foi importante as iniciativas que a gente tomou de incentivar os alunos, né, porque não é todo professor que faz isso, né, mas a maioria, né, quer de fato que o aluno consiga crescer, e o maior, né, o que nos enobrece, né, nessa profissão professor é exatamente isso, né, você encontrar um aluno de sucesso, né, e um aluno que teve aula contigo e te reconhece como professor. Isso é maravilhoso, né? Essa participação é muito importante, né? Entendeu? Gratificante mesmo. E esse cursinho, só para a gente encerrar, ele foi feito, organizado assim com já idealizando alguma... Já tinha uma ideia que poderia fazer, pensando ou você que ia dar aula, ou já tinha um conjunto de professores que eram convidados já meio que pronto assim para... Então, é claro, né, você não vai começar um cursinho sozinho, né? Você vai conversando com o professor. Eu me lembro que eu fui conversar com o professor já falecido, né, o professor
a Nevan, que nos deixou aí, né, nesse período de Covid, né? Eu fui conversar com ele se dispôs rapidamente, né? Eu me lembro também que a professora Rosa Maria também, eu fui conversar com ela ficou encantada pela proposta, porque ela era uma pessoa que tinha chegado do interior ali há pouco tempo, e ela estava com todo o gás assim, para ajudar nas iniciativas da comunidade, né? Isso foi importantíssimo, porque a disposição que os professores tiveram, né? Por isso que eu digo que basta você ter uma iniciativa boa, né? Que junta gente para ajudar, né? E aí por isso que eu incentivo que um projeto como o de vocês, por exemplo, né? É um projeto maravilhoso no sentido de que ele traz, né? Ouve, né? As vozes da comunidade, né? Do município de Pinhais, e serve também como incentivo para que outras pessoas sigam esse exemplo de vida, né, para poder ajudar a transformar o mundo. E a gente não começa a transformar o mundo com coisas grandes, né? A gente começa com coisas pequenas, como a gente começou com o cursinho ali, que hoje o cursinho é uma política pública do município, né? Aquele cursinho que a gente começou pequenininho ali no Arnaldo, hoje ele é uma política pública do município e que vai continuar como política pública, né? A gente quer que iniciativas como essa, né, não surjam só, né, no município de Pinhais, mas em todos os municípios da região metropolitana, em todos os municípios do Paraná, em todos os municípios do país, porque são iniciativas que valorizam o jovem, valorizam a criança, né, e dá perspectivas de vida para que possam surgir crianças, jovens, né, que depois, quando adulto, né, vão ter iniciativas como a de vocês, né, como essa que vocês estão tendo aqui. Principalmente para quem não tem aquela condição, né, de estar só estudando às vezes, ou pagando um cursinho, né, é bastante importante essas iniciativas aí, né, e surgiu de lá, e inclusive eu acho que a professora Rosa Maria comentou um pouco quando ela veio aqui, eu não sei se foi ela que implantou ou ajudou a implantar nessa política pública, né? Com certeza. Que veio do inicial lá de trás. Iniciou lá conosco, e que depois, né, ela se transformou em política pública, né, com a entrada dos professores, né, do Arnaldo na política, né? Então eu não fui por esse caminho. Porém, né, os nossos colegas acabaram indo e acabaram estabelecendo isso, né, conseguindo, né, garantir isso como política pública. Mas eu só quero colocar uma questão aqui bastante importante, né? Que o aluno, ele precisa, né, a criança, o jovem, ele precisa acreditar que ele pode, né? Ele precisa se empoderar daquilo que de fato as oportunidades oferecem. Então, né, vocês, e eu sempre comento com os meus alunos, né, que eu desde os 13 anos, eu nunca mais fiquei em casa à noite, né, porque quando eu cheguei aqui em Curitiba, né, aqui na região metropolitana de Curitiba, eu fui estudar à noite, né, com 13 anos, e eu estava na 7ª série, e desde a 7ª série, né, que eu não fico mais em casa, ou estudando ou trabalhando sempre, né? Então a gente trabalhava durante o dia, estudava à noite, e depois, quando foi possível, eu continuava estudando e trabalhando à noite, ou estudando à noite e trabalhando durante o dia. E a tal ponto que eu, para poder fazer o meu mestrado, né, eu tive que deixar, de fato, o mestrado, o doutorado, né? O mestrado também, né? Mas o doutorado, principalmente, eu fiz ele à tarde, né? Então eu trabalhava dando aula de manhã e dando aula à noite, e estudando durante a tarde. Então, e daí, só mudando um pouquinho de assunto, para ver aquela perspectiva lá, como a gente estava comentando, né, o formato do ensino, ele foi mudando no decorrer do tempo, né?
desde quando você era estudante, depois passou a ser professor, né? Mudou, eu acho que tá, e só eu que eu conheço já está na terceira mudança, né? Então, do ensino técnico, que era naquela até 99, depois, assim, obviamente que você não saiu do estado em 2005, mas você sentiu que teve alguma diferença no ensino, assim, que mudou demais? Por exemplo, eu sei que aquela época a ênfase era mais nas disciplinas técnicas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, nós tivemos só um ano de química, um ano de física, mas tivemos mais contextos de administração, né? No médio integrado mudou um pouquinho, né? Era mais, passa a ser as disciplinas de núcleo comum, tem um pouco mais ênfase, e as técnicas elas complementam ali. Você acha que deu uma alterada assim no conhecimento que o aluno vai ter na área específica, ou dá para ter mais ou menos se formar na mesma forma? E hoje em dia tem um novo ensino médio que começou esse ano, no caso, né? Que a gente só vai saber mais ou menos a partir daqui 2 anos, né? Formação. Qual que é a tua opinião a respeito dessas mudanças aí? Então, eu vejo que o próprio ensino técnico, ele integrado, ele perdeu um pouco aquele modelo, né, que os nossos alunos tinham, no sentido de fazer um técnico integrado como antes. Então, só para lembrar o seguinte, né, a Lei de Diretrizes e Bases, né, a Lei número 9394/94, ela mudou, né, a forma do ensino fundamental, e aí a gente passa a chamar não mais, né, ensino primeiro grau e segundo grau. Primeiro grau e segundo grau, mas aí é ensino fundamental e ensino médio. E depois ainda nós tivemos novas mudanças, né, que são hoje, por exemplo, você tem o ensino básico, né? E o ensino básico ele junta a educação infantil, né, o ensino fundamental e o ensino médio. Então hoje o jovem, para ter, né, o seu ensino básico, ele tem que terminar o ensino médio, né? E o ensino médio, por exemplo, com a sua, né, integrado ao ensino profissional, né, o ensino técnico, ele acaba meio que fugindo das diretrizes, né, do ensino, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, exatamente porque entra como uma matéria, como disciplinas, né, que ela tem muito de você escolher, né, fazer escolhas, né, do curso que você quer, do curso que você quer seguir, da modalidade de ensino que você quer seguir. Então, o que eu vejo, né, assim, para o futuro, e o que eu sinto, por exemplo, como professor universitário, né, eu não consegui acompanhar, por exemplo, o ensino integrado, né? Como você estava dizendo, essa possibilidade, ela existe, né, do aluno fazer um curso técnico integrado, mas na minha concepção, né, o que eu percebo é que esse curso técnico integrado, ele diminuiu bastante, né, o número de disciplinas técnicas que a gente tinha, né, e aumentou bastante o número de disciplinas comuns, né, da grade curricular comum. Então, nesse sentido, se tentou, né, fazer um curso técnico que desse mais base em matemática, mais base em português, né, mas com isso também a gente perdeu um pouco do nível técnico, né? Porém, e aí ao comentar sobre a questão de como você recebe, né, hoje o aluno do ensino superior, né, você vê que o aluno hoje no ensino superior, ele chega assim com uma vontade muito grande, né, de aprender, né, o que a faculdade tem para oferecer, né, porém, né,
porém ele vem com bastante dificuldades, né? Ele entra com bastante dificuldade, e aí você precisa fazer, nós fazemos, né, e todas as faculdades estão fazendo, inclusive a Universidade Federal faz, né, um período de nivelamento desses alunos para que eles possam se adaptar, possam chegar ao nível, né, que vai ser exigido dentro da faculdade. Certo. Deixa eu ver, tinha uma pergunta na ponta da língua aqui. Sim, referente às empresas. O professor tem esse contato com as empresas e, assim, porque eu sinto que, por exemplo, as empresas estão contratando mais agora pessoas que têm nível superior e ao invés de, por exemplo, tem a função para técnico administrativo, tá? Então, existe o aluno que se formou em técnico de administração, mas eles preferem pegar alguém que se formou para essa vaga de técnico, o cara que se formou em uma graduação de administração. Você sente que é isso mesmo que está acontecendo? Não, ou é uma tendência ou não é bem assim? Olha, assim, né? Quando a gente, alguns anos atrás, né? Há uns 4, 5 anos atrás, a gente tinha um nível de emprego bastante elevado, né? Então, a profissão de técnico, né? O técnico em administração, ele era, ou o técnico, qualquer outro nível técnico, ele era bastante valorizado no mercado, exatamente porque você tinha um número de desempregados muito baixo, né? Então, havia mercado para o trabalho técnico. Hoje ainda tem, mas só que o que acontece? Como o nível de desemprego, né, ele é muito elevado, né, e aí as pessoas, né, nós temos um nível de desemprego em todas as áreas. Aí o que as empresas estão fazendo? Elas, ao invés de contratarem o técnico, né, elas estão contratando, exigindo mais, né, dos profissionais, e aí acabam exigindo o diploma de nível superior, né? Então, o nível técnico, ele tem sim, né, o seu campo de trabalho, né? Mas no momento de crise, no momento de desemprego como esse, as empresas acabam optando sim por trabalho, infelizmente, né, por pessoas formadas já com nível superior, e principalmente nessa área de administração, né, nessa área de negócios, nessa área mercadológica, né? Então o que está acontecendo agora, nesse momento, é isso. Nós estamos diante de uma crise e que eu tenho certeza que a partir dos próximos anos isso vai mudar, né? A gente vai voltar a ter novamente aí um momento de prosperidade, né, a partir de mudanças, né, que vão ocorrer nos próximos pleitos eleitorais. Aí. Perfeito. Voltando ali um pouquinho, só, quando o professor fez essas formações ali, elaborou o cursinho, sempre ficava meio que na expectativa, olhava as listas de aprovados para ver se tinha algum aprovado olha, então, eu tenho essas listas até hoje. Né? Além de ter as imagens, eu ainda tenho as listas e devo ter, inclusive, algumas das aulas guardadas, né, com as listagens do pessoal todo, né? E uma hora que tiver o tempo, né, que eu já tiver um pouco com mais tempo, né, tiver tempo não aposentado, mas assim, a hora que eu parar, né, de trabalhar e decidir, tiver esse tempo, eu vou fazer ainda, né, um levantamento estatístico, né? Hoje eu trabalho com a disciplina de estatística também na universidade, e aí eu quero fazer esse levantamento e comparar, por exemplo, onde estão aqueles alunos, né, que eu dei aula, né? Então, e olha, como são mais de 35 anos, né, de sala de aula, e aí você tem os alunos, e aqui na região, né, e mais a região de Curitiba, então, que você também tem, né, que eu também tenho muitos alunos daqui,
Então dá para fazer assim, dá para visualizar, onde estão eles, né? E com certeza tem muita gente de sucesso, tem muita gente fazendo sucesso por aí, e fazendo sucesso como artista também. Tem os artistas. E inclusive você, sendo professor de universidade, provavelmente pegou alunos que foram alunos sim, muitos, né? Muitos alunos. Muitos alunos aqui na faculdade, como eu dei aula aqui na região, até hoje eu ainda encontro, né? Até hoje eu ainda encontro alunos que foram meus alunos no colégio, né? E que pararam um tempo de estudar e que agora voltaram a estudar, e de repente eu encontro lá um aluno, eu fui teu aluno. Mas é muito comum, né? E aí a gente vai percebendo que a gente está envelhecendo, quando alguém chega para você e diz assim, professor, a minha mãe já foi teu aluno, meu pai, né? A hora que chegarem e disserem assim, meu avô, daí já está na hora de parar, né? Meu neto está com você, né? Complica isso. Exatamente. Mas então, tá bom. Você tem alguma pergunta aí para fazer, Éder? Não, no princípio não. Então, beleza, professor. Agradeço aí então a participação, né? Do professor nesse podcast aqui. E assim que surgir assunto de educação, a gente vai surgindo no dia a dia. Se o professor tiver disponibilidade, uma hora dessa aí, a gente retorna a falar até sobre algo mais da faculdade ou coisa assim, né? Daí a gente retorna aí a conversar. Não, perfeito. Como eu quero agradecer ao Éder e a você, Anderson, pelo convite, né? Eu saí de casa, eu estava tomando um chimarrão, né? E eu, como aqui é um programa voltado aí também para o pessoal da Gauchesco, né? Eu aprendi a tomar chimarrão com gaúchos, né? E hoje a família da minha esposa é toda ela gaúcha, né? E mantém ainda os costumes gauchescos e tal. Hoje em especial, acabei não fazendo chimarrão aqui, mas geralmente a gente toma chimarrão aqui, né? no podcast também. Que legal, que Maravilha. Bom reencontrá-los, obrigado. Prazer conhecer o senhor, na verdade, né? Eu não tinha um contato, né? Tipo, quem conheceu o seu Anderson, né? Eu sou novo de Pinhais, na verdade, né? De Pinhais, hoje eu tô há 11 anos em Pinhais, entendeu? Pinhais e Curitiba aí faz 20 anos só, não faz muito tempo, né? Mas muito obrigado pela presença, entendeu? Tipo, isso aí, Anderson. Vamos dar os avisos finais aí, mais uma vez, né? Pedindo para quem que você se inscreva no nosso canal, tá? Pra gente manter o projeto. Hoje a gente está com 10% do nosso objetivo, né? Então a gente precisa alcançar esses objetivos aí. Se você está assistindo o vídeo, gosta de falar sobre educação, quer ouvir mais sobre educação, então compartilhe aí com alguém que você queira mostrar esse vídeo, tá? Ou se você já foi aluno do professor Rodolfo aqui, né? Compartilhe aí, assista o vídeo e ajude aí a crescer o nosso canal aqui. E daí o Éder aí, só lembrando aí mais uma vez pessoal, reforçando o que o Anderson está falando ali, é que assim, o YouTube, na verdade, ele libera algumas opções para você depois de 1000 inscritos, entendeu? Os 10% que o Anderson está falando, nós estamos só com 100 inscritos, 103 inscritos hoje, entendeu? E para melhor divulgação, para criar uma comunidade dentro do próprio YouTube, na verdade, nós precisamos desses 1000 inscritos, entendeu? Hoje a gente não consegue fazer essa divulgação porque não tem esse acesso, entendeu? E ficamos aí, pedindo encarecidamente vocês que inscrevam no nosso canal lá e dê essa força para nós, entendeu? E mais uma vez reforçando os patrocínios lá, ficamos no aguardo, se puderem ajudar nós, que né, os contatos nossos lá, do CTG é o 41 992 94 42 20. Muito obrigado, professor, muito obrigado, Anderson, e boa noite. É isso aí, nos encontramos então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima, gauchada.